Eu queria perguntar uma coisa para o Igor, ainda nesse tema. Igor, Ainda na Venezuela? ainda nesse tema Então de tá bom, Venezuela, mas para a gente tentar já passar para o eu terceiro quero logo na fazer sequência. um contraponto com o Brasil. A gente tem uma realidade em que vários países da América Latina estão perdendo, de certa forma, a soberania, estão tendo um realinhamento de colônia com os Estados Unidos. De uma hora para outra isso começou a acontecer. E eu queria te perguntar, o que deu errado no Brasil? Por que a Venezuela, a população resistiu, e, apesar de todo essa setagem de mídia ao redor do mundo falando que o Maduro é um tirano, que o Maduro seria uma versão extremamente, talvez um Luiz XIV, lá dentro da Venezuela a população ainda continua do lado do Maduro. Só que no Brasil eles conseguiram aplicar a mesma fórmula de imbecilização de população, eles conseguiram um golpe de Estado no Brasil. O que deu errado aqui no Brasil? Léo, só aproveitando e emendando, então já vamos abrir a imagem do terceiro ponto, que já passa para o Brasil, e aí você coloca também o Brasil, que sempre foi um fator de estabilidade, como também um foco de atenção especial no mundo, porque ninguém sabe o que vai acontecer no Brasil depois do dia 24. E aí emenda com essa questão do Léo, por que na Venezuela você teve mais mobilização popular? E será que o Brasil terá mobilização popular depois do dia 24? Enfim. O que está acontecendo no Brasil, a gente está aqui mergulhado, né, nesse torvelinho, né, a gente perde um pouco a dimensão internacional do que está acontecendo no nosso país e a importância do Brasil no mundo. O mundo inteiro está olhando o que está acontecendo aqui, né, para as consequências do golpe, né, os desdobramentos, né, da política brasileira depois da deposição da Dilma Rousseff, e o mundo inteiro vai estar de olho no que vai acontecer em Porto Alegre no dia 24 de janeiro. Né? O Lula é uma figura de grande projeção internacional, ele é um dos líderes mundiais de maior prestígio, mais conhecidos. As pessoas estão chocadas em achar o que está, né, diante do que está acontecendo com o Lula. Né? Então, há um interesse muito grande, né, sobre o julgamento do Lula e os desdobramentos, qual que vai ser, né, a reação popular, a reação das forças de oposição, né, como é que vai ficar o cenário eleitoral no Brasil depois do dia 24 e assim por diante. Né? Essa comparação com a Venezuela ela é muito interessante, existem muitos pontos comuns entre o que aconteceu na Venezuela e está acontecendo nesses últimos 20 anos, né, um processo de redistribuição de renda, de melhoria da condição das classes populares, né, mas também tem muitas diferenças. Né. Uma diferença, para citar só duas, uma diferença é que, ao contrário do Brasil, o governo venezuelano, já no tempo do Hugo Chávez, apostou na mobilização e na organização popular. Né, enquanto no Brasil, né, aqueles setores que eram beneficiados pelas políticas públicas dos governos do Lula e da Dilma eram aconselhados a ficar cada um na sua casa, cada um cuidando da sua vida, que o governo ia cuidar deles. Na Venezuela, o governo dizia: vamos para as ruas defender as conquistas, né, de avanço social no nosso país. E uma segunda diferença diz respeito à mídia. Né? No Brasil, havia a ilusão do governo Lula, do governo Dilma, que os órgãos de comunicação iriam se comportar de uma forma equilibrada, de uma forma imparcial, e não é isso que aconteceu. Os meios de comunicação, eles agiram como instrumento político em favor da burguesia, em favor das classes dominantes, para tentar barrar qualquer processo de mais justiça social, né, de redistribuição da renda e do poder no país. Né. Na Venezuela, então, houve um esforço de criação de canais de mídia independentes, né, de canais do governo também, para que o governo pudesse expressar o seu ponto de vista, sem que isso significasse censura. Uma coisa que não existe na Venezuela é censura. A imprensa diz tudo o que quer, a televisão diz tudo o que quer, as principais redes de televisão na Venezuela estão nas mãos da oposição, sem sofrer nenhum tipo de cerceamento por parte do governo. Mas o governo também tem voz. No Brasil, quando chegou a hora do governo se defender, o governo não tinha onde falar, as televisões todas alinhadas numa campanha em uníssono, né, pelo golpe, que foi a derrubada da Dilma. Esse ponto que você coloca é fundamental, Igor, porque hoje a gente está vivendo até uma situação no Brasil, e você colocou o Lula como um fator internacional. Eu tenho uma visão particular de que isso é quase que uma guerra particular entre um grupo de comunicação e o maior líder popular da história do Brasil, ou seja, Globo versus Lula. E a Globo é o maior monopólio de comunicação
existente no planeta, que tenta, de alguma maneira, pressionar o poder judiciário e tudo mais. A gente está chegando perto do dia 24 e a mobilização está crescendo. De um lado, você tem, imagino eu, que já a grande dúvida que eu tenho é como será o dia 25. Né? No dia 25, todos os colunistas da Globo News, do G1, já vão estar dizendo, bom, Lula está fora das eleições, vão naturalizar a ausência dele, e o que o povo brasileiro deve fazer para impedir que isso aconteça. Isso que eu te coloco, enfim, porque você vai ter a mobilização de popular de um lado, mas silenciada, né, de certa maneira, pelos meios de comunicação. Eu acho que isso vai depender, em primeiro lugar, das lideranças da oposição terem uma estratégia de enfrentamento, de resistência, né, de não se dobrar, não se curvar a um eventual abuso do judiciário, porque uma condenação do Lula, sem que exista qualquer tipo de prova de que ele cometeu algum delito, é um abuso, né, é um judiciário agindo politicamente para beneficiar a certos grupos de interesse na política nacional, né, em prejuízo, né, enfim, de um líder político que representa as classes populares e que é o grande líder nas pesquisas. O grande favorito nas eleições é, por enquanto, o Lula, né, que ainda não está impedido, e tomara que não seja impedido de se candidatar, para que o povo possa escolher livremente, né, a maioria aí o que prefere. Agora, o fundamental aí vai ser a atitude, em primeiro lugar, das lideranças da oposição, delas terem unidade entre si e clareza quanto aos novos passos dessa luta e coragem para enfrentar os desafios. Né? É uma hora que vai exigir de todos nós, especialmente das lideranças, muita coragem, muita firmeza, né, para travar a luta que nós temos pela frente. Olha, tem até um comentário muito interessante do Abel Ciro. Fala, imaginem se essa entrevista estivesse ocorrendo nas emissoras de TV abertas tradicionais. Então a gente tem que fazer o combate aqui pela internet. Léo, e deveria, não eu, pessoal, lógico, mas deveria ter todas as vozes na TV convencional e não tem, esse é o problema. Esse é o grande problema.